Bem-vindo, Ney, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem, Indri, Lorenzon, Renato, tudo bem, Renato? Bom dia, Ney, tudo jóia. Eu estava aqui comentando, eu vi que você estava aqui já nos nossos camarins, e queria até saber, assim, também, qual a tua primeira impressão, Ney, a respeito desse relatório. Ele ainda está sendo lido, né? Mas a gente já tem um bom aperitivo, né, do que tem a ser. A grande questão agora é se ele será aprovado, né? Como é que está a correlação de forças entre as pessoas que compõem, os deputados e senadores que compõem a CPMI. Em sendo aprovado, é na linha que você disse. A CPMI não vai oferecer pizza à sociedade brasileira. E a grande esperança é, sendo aprovado, qual será o comportamento das instâncias da República, em especial a PGR. Porque hoje a PGR ainda está capturada pelo bolsonarismo, infelizmente. E não age. Mas a esperança é que, agora, com o fim do mandato do Aras e com uma nova indicação para a coordenação da PGR, com o novo PGR, seja homem, seja mulher, que os ventos que sopraram contra o 8 de janeiro soprem na PGR. E a PGR cumpra com a sua função constitucional, que é oferecer o que é necessário oferecer no Supremo. Já temos lá a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e que a PGR cumpra com a sua função. A Polícia Federal, por sua vez, né, graças a Deus, no dia 1º de janeiro, teve a sua direção alterada. Então, hoje nós sabemos que a Polícia Federal tem cumprido com a sua missão constitucional. Mas a PGR estamos aguardando. Desculpa te interromper, mas eu queria entender. Bolsonaro é ex-presidente da República agora. Passa pela PGR o processo dele? Essa é uma discussão que vai ter que ser decidida ali no Supremo, sabe? Porque o caso dele poderia ir para a primeira instância. Essa é uma possibilidade. O caso é que pessoas com foro privilegiado, portanto, o Supremo sendo competente, estão envolvidos nesse 8 de janeiro. Portanto, isso pode atrair a competência para o Supremo. Portanto, o Bolsonaro pode permanecer também nesse processo e aí sob a investigação e acusação e avaliação, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele estava jogando tudo para cair para a primeira instância, né, o processo dele. Sim, e pode ser, enfim, e essa discussão de qual é o órgão competente para julgar os atos do dia 8 de janeiro. Neste momento, está pacificado que é o Supremo. Então, vejam... Porque foi um crime contra as instituições, talvez, né? Será que... E porque tinha um inquérito aberto sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes que investigava as milícias digitais. Investigava já o andamento do eventual golpe militar, civil, empresarial que estava se avizinhando. Então, o Supremo já tinha, sob suas asas, o inquérito das fake news, das milícias digitais, e que envolvia o presidente da República, envolvia o vice-presidente, e com a delação premiada, a delação do Cid, do coronel Cid, do general, coronel, reforçou ainda mais a necessidade de se manter no Supremo. Porque, vejam, não sendo o Supremo, qual é o juiz que tem competência para investigar um golpe de Estado? Não é um crime comum. Seria a Justiça Federal de Brasília? Neste momento está pacificado o entendimento, e assim está sendo feito e tomadas as providências,
é o Supremo, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E não vejo questionamento jurídico para balançar esse entendimento. E eu acho que, do ponto de vista da sociedade brasileira, é o melhor que nós podemos ter no dia de hoje. No dia de hoje e no dia de amanhã também. Né? Não vejo possibilidade de rever este entendimento. Existem alguns juristas que questionam a competência do Alexandre de Moraes para presidir e para apresentar para o Pleno do Supremo a investigação e o seu voto para condenar todos os acusados no dia 8 de janeiro. Mas as vozes que se levantam contra esse entendimento são bem minoritárias. Não há nenhum estudo aprofundado para balançar, para chacoalhar esse entendimento. E acho que assim será. Então, a gente depende do novo PGR apresentar levar em consideração isso e apresentar a denúncia para o Supremo. E o presidente Lula ainda não escolheu o PGR. Queria perguntar para o senhor sobre essa escolha. O senhor defende algum nome? Como que o senhor vê essa questão da escolha do novo PGR? Que acaba sendo hoje um cargo mais importante do que ministro do Supremo, né? Porque nós temos um PGR e 11 ministros do Supremo. Exato. E esse cargo ele é tão importante quanto o advogado-geral da União. Assim que ele for nomeado, me parece que a sociedade brasileira precisa, e as organizações da sociedade civil, movimentos populares, movimento sindical, precisam fazer uma reunião com o novo PGR para dizer: senhor PGR, a nossa democracia passou por um limite, só verificamos em 64. Antes da Lava Jato e do dia 8 de janeiro, o outro evento parecido foi em 64, com o golpe militar que foi vitorioso. No dia 8 de janeiro de 2023, os militares, importantes organizações empresariais, e em especial do agro, se levantaram contra a democracia. Hoje nós sabemos quem foi que plantou o golpe antes do dia 8, quem financiou e quem esteve no dia 8. Então, senhor PGR, a sociedade brasileira espera de Vossa Excelência um comportamento digno e constitucional. A CPI está aí demonstrando publicamente quem são os responsáveis. A Polícia Federal sabe quem são os responsáveis. O inquérito que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes sabe quem financiou e quem participou. Então, senhor PGR, a sociedade brasileira espera um comportamento digno. Ofereça a acusação necessária para impor a mais rígida pena que a lei permite. É verdade que nós também temos a ciência e a consciência da necessidade da ampla defesa, do contraditório, mas assim que o Poder Judiciário dizer qual é a pena que deve ser cumprida, as pessoas devem cumprir essa pena. E acho que a sociedade brasileira precisa dizer: a pena tem que ser a maior possível. Essas pessoas não roubaram uma galinha, não furtaram algo do vizinho, eles atentaram contra a democracia. Isso não pode ser brincadeira, não pode ser uma pena mínima. Aliás, espero que esse 8 de janeiro sirva de lição para a sociedade brasileira. Nós não podemos permitir que outro 8 de janeiro aconteça. Porque o outro que aconteceu foi dia 31 de março de 64, ou 1º de abril. Se bem que 1º de abril é o dia da mentira, então os militares deram um jeito para dizer que foi 31 de março. Mas o golpe foi 1º de abril de 64. E aí passamos mais de 20 anos sob as botas e as baionetas dos militares. Neste 8 de janeiro, ainda bem para nossa sorte, por N motivos, os militares e o agro não conseguiram dar o golpe. Mas nós não podemos nos contentar com o que apenas está sendo feito.
É verdade que o Supremo tem cumprido o seu papel impondo penas razoavelmente pesadas sobre os golpistas, que está ali entre 12, 17, em algumas situações 22 anos. Mas se nós vamos olhar para o que eles queriam, é uma pena pequena. Em outros tempos, quando havia uma tentativa de golpe, ou era forca ou fuzilamento. Simples assim. Mas, em 2023, foi possível prender as pessoas e acho que caminharemos para a prisão de quem incentivou, de quem financiou e especialmente para o senhor Bolsonaro. De quem foram os mandantes do golpe, né? Os organizadores. É autor intelectual, né? Porque são... Exato. E tem um senador aí que foi um dos principais artífices do golpe, na condição de juiz federal, Sérgio Moro, hoje é senador. Em algum momento a sociedade precisa chegar até ele. Por quê? Quando ele era juiz federal e que escreveu lá em 2010, trazendo para o Brasil a Operação Mãos Limpas da Itália, ele apontou quais seriam os pilares de um golpe no Brasil, que era a opinião pública, né? Mobilizar a opinião pública em torno de um projeto, mobilizar o órgão responsável pela perseguição penal, que é o MPF, e mobilizou o Poder Judiciário. Tanto é que as decisões do Moro eram sustentadas pelo TRF, pelo STJ e pelo Supremo. Então, este senhor, Sérgio Moro, é um dos grandes responsáveis pelo dia 8. E ele ainda não está, digamos assim, na alça de mira do sistema de justiça para eventual pagamento com a sua liberdade pelos crimes que ele praticou. E aí nós, da sociedade civil, assim que percebemos a derrota da Operação Lava Jato, uma das grandes preocupações foi, como a sociedade pode contribuir para que tudo que aconteceu na Operação Lava Jato não fique, não se perca, não haja um desaparecimento dessas informações. Aí decidimos criar um observatório. Neste observatório, que ficará online para o acesso universal de todas as pessoas que desejarem, nós queremos reunir o maior número possível de informações da Operação Lava Jato. Porque a comparação com a Lava Jato é só o golpe de 64. Não há outro momento onde funcionários públicos, dinheiro público, foi investido em larga escala para alterar o direito, a política e a economia brasileira. E a Operação Lava Jato fez isso. Depois do golpe de 64, é a Operação Lava Jato, que teve funcionário público, teve dinheiro público e alterou substancialmente a economia, a política e a democracia no Brasil. Então, a sociedade civil brasileira e os órgãos comprometidos com a democracia precisam preservar essas informações. Além de preservar, organizar e disponibilizar para os pesquisadores e incentivar a pesquisa. Havia uma caixa fechada que estava dentro da Operação Spoofing, inicialmente no STJ e também no Supremo. Mas agora, esta caixa que estava fechada está sendo aberta. Nesta Operação Spoofing, que é, na verdade, as informações obtidas pelo hacker de Araraquara. O conjunto todo, em tese, que talvez não seja exatamente isso, de 7 terabytes de informações, estão na Operação Spoofing. Mas, na verdade, me parece que são 3,5 terabytes de informações, porque tem muita coisa repetida. Essas informações precisam ser colocadas à disposição da opinião pública brasileira. Os jornalistas, pesquisadores, os estudantes precisam ter acesso a esse material e acesso de forma organizada. É bem verdade, e esse é o nosso compromisso, aquelas informações de cunho pessoal, do procurador que namorava a procuradora, essas coisas, não nos interessam. Isso não estará disponível. Mas aquelas informações
Qual foi o acordo que a Operação Lava Jato fez com o Ministério Público da Suíça? Qual é o valor? Essa informação nós queremos disponibilizar. Qual é o valor que o Sérgio Moro disse que poderia ir para os Estados Unidos, que foi capturado? Essas informações nós queremos disponibilizar. E, evidentemente, todo o diálogo mantido nos grupos do Telegram entre os procuradores, nós precisamos que a sociedade brasileira tome conhecimento. E depois de tomar conhecimento, produza conhecimento. Escrevam, produzam, escrevam livros, textos. Em algum momento, a imprensa brasileira terá que fazer o meia-culpa. Eu lembro que durante a Operação Lava Jato, a Folha, Estadão, Rede Globo e outros meios fizeram um pool de meios de comunicação para divulgar as entrevistas do Sérgio Moro. Eventos como pool de meios de comunicação só acontecem em momentos muito especiais da sociedade. E qual era o motivo, afinal de contas, que levou a imprensa brasileira a abraçar de forma tão forte essa Operação Lava Jato, que deu no que deu? Deu na prisão de várias pessoas inocentes, e deu na eleição de um fascista, e deu no dia 8 de janeiro de 2023. Então, 8 de janeiro tem os 10 dedinhos do Sérgio Moro. Com certeza. Pode falar. Os 10 dedos e a caneta, né, que foi utilizada de forma absolutamente ilegal, eu diria, né, por ele para fazer justiciamento no período triste da nossa história. Né? Aliás, tentaram fazer isso com o MST agora, né? Criaram uma CPI do MST, né? Primeiro, eles fizeram de tudo para criar essa CPMI do 8 de janeiro. Daqui do meu cantinho, eu cheguei a dialogar, para não dizer discutir, debater, com parlamentares que diziam, não, é uma besteira, não cai nesse papo aqui, entrevistas aqui na fora, que temos que fazer CPI nunca interessa ao governo. Fala, nós temos que enfrentar essa CPI. Nós temos que fazer essa CPI do 8 de janeiro. Aproveitar que eles estão querendo ir para cima, fazer maioria, porque não dá para passar isso batido para a história. Quer dizer, o que a gente está tendo hoje, né, Neidri, é um documento histórico que vai ser analisado no futuro sobre o que aconteceu lá, aprovado pelo Congresso, pelo Parlamento. Vai ter gente que vai dizer que isso era uma peça de ficção, mas até aí morreu Neves, velho. Está ali o documento com dados, são 1.333 páginas de relatório, com farta documentação, né? E poderiam ser 13 mil, não é 13. Não é 13. Podia ser 1.313 também. Estou brincando, mas assim, se fosse o Alexandre de Moraes, eu estava achando que ele tinha feito de propósito, porque ele sempre faz um. Mas é um documento robusto. E quando eles viram que eles tinham perdido o espaço da CPI do golpe, que eu chamo de CPI do golpe, e que se mostrou acertada a decisão de enfrentá-los e ganhar, aqui a história está dando razão àqueles que tinham coragem de novo, eles criaram o MST para tentar encurralar o movimento social mais importante do país, né, Ney? E também tomaram uma piaba. Eu queria que você falasse disso. Você tem relações com o movimento, né? Sim, eu sou advogado do MST e uma espécie de coordenador jurídico também do setor de direitos humanos do MST. E desde o início nós sabíamos que a CPI do MST, na verdade, era fazer o contraponto à CPI do 8 de janeiro. E também numa tentativa de emparedar o governo. A CPI do MST, mesmo tendo o nome CPI do MST, só ouviu uma única pessoa da MST, que foi o João Pedro Stedley.
Então, em 60 dias de funcionamento da tal do CPI do MST, só ouviram um. E por o azar deles, quando ouviram a única pessoa do MST, o João Pedro, levaram um baile. Foi um momento especial para o MST, para o próprio João Pedro, que em 4, 5, 6 horas ele conseguiu ter sob sua disposição o microfone, os canais dos rádios e da televisão e da internet para transmitir a sua mensagem. A CPI do MST foi um tiro que saiu pela culatra do agro militar. Aí, quando o governo federal se deu conta de que a CPI era muito mais contra o governo do que o MST, então entrou e colocou peso na CPI do MST. E aí virou o jogo. E quando nós conseguimos, pelo menos, empatar na votação, nas sessões de 13-13, olha que número interessante, 13-13, aí a bancada do agro militar entrou em desespero. Tão desespero que sequer conseguiram apresentar um relatório final. Quando perceberam que perderiam no voto, além de perder na opinião pública, eles chamaram uma coletiva de imprensa e anunciaram: olha, nós temos minoria, o governo entrou com um jogo pesado, alterou a correlação de forças na comissão, nós não temos condições de apresentar um relatório. E aí, nessa coletiva, repetiram a mesma ladainha da abertura da CPI, que o MST é uma facção criminosa, que os assentamentos é o maior latifúndio brasileiro, que os acampamentos é trabalho escravo do MST. Uma ladainha que as pessoas de bom senso sabem que não tem fundamento nenhum. E aqui entre nós três e entre as pessoas que estão nos ouvindo, a CPI foi um bom momento para o MST divulgar o seu trabalho em nível nacional. Espero que a bancada do agro militar tenha aprendido essa lição. CPI igual a essa pode ter uma por ano. Pena que a próxima, com relação ao MST, pelo menos, só na próxima legislatura. Mas essa CPI foi um grande tiro que saiu pela culatra do agro militar. Serviu mais para o MST divulgar suas bandeiras do que eles tentarem acusar o MST. E show do Stedley, né? O Stedley comeu com farinha ali, o pessoal foi meio... E antes do Stedley foi o ex-reitor da UNB, o professor José Geraldo Souza Júnior, que também nadou de braçada, explicou como é que funciona os principais problemas brasileiros na agricultura, explicou os desafios da reforma agrária. E ele, hoje em dia, é conhecido como o Zé Geraldo, aquele da CPI do MST. Drida Lourenço. Eu queria voltar à questão do Observatório da Lava Jato. Como que vai estar disponível? Está na internet, no site? Como que você falasse um pouco mais dessa iniciativa, né? Que é um grupo de juristas que está lançando esse Observatório da Lava Jato. Tem a Carol Froner, o Fernando Fernandes, né? Exato. A ideia do Observatório nasceu logo após a libertação do Lula e logo após a divulgação das informações que foram capturadas pelo hacker de Araraquara. Naquele momento, as organizações da sociedade civil, em especial a BJD, a AJD, que é dos juízes, e também o DIEESE, as pessoas dessas organizações se deram conta que havia uma necessidade crucial de preservar as informações. Então, bom, e como, além de preservar, organizar? Bom, como se faz isso hoje em dia? Não há outro método a não ser pegar as informações e levar para o mundo virtual. E assim foi criado um site, Observatório Operação Lava Jato. Neste site, com o apoio, em especial, do DIEESE e das diversas organizações dos juristas, nós queremos disponibilizar o maior número possível de informações da Operação Lava Jato. Inclusive essas operações que estavam, digamos assim, em segredo de justiça. Porque
os documentos da Operação Spoofing, até bem pouco tempo atrás, pouquíssimas pessoas tiveram acesso. Mas hoje, um grande número de advogados já tiveram acesso para fazer a defesa dos seus clientes. E ali estão as informações que a sociedade brasileira precisa tomar conhecimento. Todo o diálogo mantido entre os procuradores e o Sérgio Moro. O Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato ofenderam e tornaram nulo o artigo 37 da Constituição Federal. Por quê? Esse artigo 37 da Constituição diz que todo funcionário público, nas suas decisões, deve levar sempre em consideração a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. As decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, tornou nula esses 4 princípios constitucionais. Bom, se isso é verdade, e essa verdade está registrada nas decisões do Supremo Tribunal Federal, quando disse que o Sérgio Moro era incompetente, essa verdade precisa estar ao alcance dos pesquisadores brasileiros e internacionais, porque esta operação alterou significativamente a economia, a política e a democracia no Brasil. Então, daqui 30 anos, 50, daqui 100 anos, as pessoas precisam ter acesso ao que foi a Operação Lava Jato. Precisamos compreender no maior número possível da dimensão da Operação Lava Jato. E na medida em que apenas os advogados e suas defesas têm acesso a esses documentos, com o tempo a sociedade vai esquecendo. Com o tempo vai se perdendo. Então, com a preocupação principal de acessar as informações, organizar e disponibilizar, é que nasceu o Observatório da Operação Lava Jato. A BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, foi uma das organizações que percebeu essa necessidade. Aí convidamos o DIESE, convidamos o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a CUT e outras organizações para organizar esse material. Mas nós precisávamos de uma pessoa jurídica, porque precisamos de uma legalidade. Hoje tem 2 pessoas jurídicas que dão um suporte legal a esse observatório, que é o Instituto Herrera Flores, com sede no Rio de Janeiro, sob a coordenação da Carol Proner, e o Instituto Tristão de Ataíde, ou Tristão Fernandes, que está sob a coordenação do advogado Fernando Fernandes. Esses 2 institutos é que estão, digamos, do ponto de vista legal, hospedando o site. E são esses 2 institutos que respondem juridicamente e também politicamente pela manutenção desse material. E nós queremos colocar à disposição da sociedade brasileira esse conjunto gigante de informações, para que não fiquem perdidos aqui ou ali. Mas nós, mais do que isso, queremos incentivar professores e professoras do norte a sul, de leste a oeste, a acessar o material, a levar para a sala de aula, a incentivar pesquisadores da graduação e da pós-graduação a produzirem conhecimento. E mais, queremos que os órgãos, como a revista Fórum, organizem de vez em quando debate, seminários, estudos, lives, porque nós precisamos dizer em alto e bom som que funcionários públicos brasileiros, usando dinheiro público, investiram contra a democracia no Brasil e que essas pessoas não podem ficar impunes. Para nossa sorte, o Dallagnol já teve parte de sua pena imposta, né? Cassado e não é mais procurador. E me parece que fugiu para os Estados Unidos.
E você acha que vai acontecer o mesmo com o Sérgio Moro, que agora começou o processo de cassação dele, ele tem até a data do depoimento, dia 16 de novembro. Ele vai ter o mesmo destino do Dallagnol? Já acendemos muitas velhinhas para os santos, para tudo que tem força sobrenatural para que isso aconteça. E vamos acompanhar, assim, para e passo o andamento do processo de eventual cassação dele. Ele, para nossa sorte, é um sujeito muito arrogante. Ele se sentia com o super-homem dentro do seu estômago. E isso estabelece para as pessoas que se sentem o super-homem, coloca uma arrogância e cria muitos inimigos. Nós temos certeza que ele violou a lei, mas nós sabemos que não basta ter a certeza da violação da lei. E nós estamos acompanhando, tudo indica que ele será cassado. E quando ele recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, a nossa grande esperança é que seja mantida a cassação e que ele vai perder o mandato de senador. E quem sabe poderá responder criminalmente. E a grande esperança dos democratas brasileiros, daqueles que defendem a Constituição, é de fato ver ele cumprindo uma pena de uns 20 anos em regime fechado. Essa é a nossa esperança. E os mais de 2 bilhões que foram aí, né, rupiados, né? Onde está esse dinheiro, né? E que né, a sociedade brasileira vai ver esse recurso? A AGU já criou um grupo de trabalho, e a PGR também, para percorrer o caminho desse dinheiro e tentar recuperar. Então, a AGU já está trabalhando com o nosso ministro Jorge Messias, cumprindo seu papel. Dentro da PGR também já foi criado um grupo de trabalho para investigar o caminho que o dinheiro seguiu. A nossa expectativa é que até meados do ano que vem seja possível concluir essas investigações. E aí, junto com o relatório da CPI que está sendo apresentado e será votado hoje, e com o trabalho da Polícia Federal, que também tem um grupo de trabalho para investigar o destino do dinheiro da Operação Lava Jato, quando for concluído essas investigações, a grande esperança é que o Sérgio Moro e os procuradores sejam denunciados na Justiça Federal para responder pelos crimes. Eles seriam denunciados... Seja recuperado. Eles seriam denunciados para onde? O Moro tem mandato nesse momento, né? Se ele for descoberto que ele tem envolvimento com esse crime de desvio de recursos oriundos de multas da Lava Jato, que é o que era o vespeiro que o doutor Eduardo Apio estava mexendo, Sim. e que tiraram ali da 13ª Vara de Curitiba por conta disso, entre outras coisas, ele não era senador naquela altura, ele era juiz. Agora ele é senador. Como que fica? Como ele será julgado nesse caso? Tem que ir para o Supremo. Enquanto ele tiver mandato, a competência é do Supremo. E o CNJ também está investigando e já está quase pronto o relatório do CNJ dos desvios gigantescos realizados pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, neste momento, a competência é do Supremo. E a Polícia Federal, ao concluir o seu trabalho de investigação, precisa encaminhar para a PGR, e a PGR daí oferecer denúncia enquanto ele tiver mandato no Supremo. Mas a expectativa é que ele vai perder esse mandato, talvez até meados do ano que vem, se possível, e aí pode ir para a Justiça Federal. E aí, se bem que essa discussão de iniciado um processo por conta do foro no Supremo, depois de perder o foro, se vai ou não vai para a Justiça Federal. Essa é uma discussão que teremos logo ali na frente. Mas, neste momento, a competência é do Supremo. E a PGR que precisa se mexer a partir da investigação da Polícia Federal. Muito bem, a PGR...
Mas está andando bem, né? Tanto na AGU como na PGR e na própria Polícia Federal está andando bem essa investigação. Temos esperanças aí. Muito bem. Dri, tem comentários, tem superchat? Tem aqui a galera, a Nil parabenizando, a esperança de ver Moro desmoronar só aumenta, Nil. Tem o Robinson Bob Sobreira, mandou um superchat, sujo Moro, é agente da CIA, traidor do Brasil. Tem essa história, né? O Décio Amadil diz, bom dia, gente. Além do indiciamento do Satanário, o relatório da Elisiane Gama não aliviou para nenhum milico envolvido. Exigimos a punição de todos. Isso aí, Décio. Muito obrigada. Ney, muito obrigada. Queria te agradecer pela entrevista aqui hoje. Volte sempre. Vamos te chamar aí mais vezes para a gente continuar esse papo e continuar acompanhando, né, agora a responsabilização, né, dessas pessoas que fizeram, né, esses abusos cometidos, essas ilegalidades da Lava Jato. Parabéns aí pelo observatório e até a próxima, então. Obrigada, Ney. Salve, Ney. Tudo de bom. Grande abraço.